Muito bom dia. Começando a live da manhã e o tema de hoje é como vencer a vergonha de aparecer. Isso aqui é um mal que assola muita gente. A pessoa ela quer dar certo, ela quer ganhar dinheiro aqui na internet, ela quer vender o seu trabalho, mas ela não consegue dar as caras, ela não consegue aparecer. Então vamos lá, esse é o tema de hoje. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: você não precisa aparecer para conseguir vender o seu trabalho. Cristi, Ellen, muito bem-vinda. Você não precisa aparecer necessariamente. Você precisa postar fotos, fotos boas do seu trabalho e legendas boas. Eu tenho uma aluna, a Gabi. A Gabi é de Mafra, em Portugal. Ela é uma pessoa assim bastante tímida. Ela tinha timidez até para falar comigo nas reuniões. Ela tá no individual comigo e ela conseguiu um resultado muito legal. Ela começou do zero e ela chegou aí aos 2.100, 2.200 euros sem aparecer, simplesmente postando fotos dela. Acredito que você não tenha vergonha de postar fotos sua e fotos dos trabalhos dela, fazendo anúncios patrocinados para os trabalhos dela, e ela foi conseguindo clientes. Pouco a pouco ela foi conseguindo clientes. Então, assim, já desmistificando desde já, você não precisa aparecer. Você não tem essa obrigação de aparecer com vídeos. Meu celular tá 1%. Bota esse celular no carregador, mulher. Antes que acaba. Você não precisa aparecer em vídeos. Mas por que eu coloquei esse tema aqui nesse como vencer o medo de aparecer? Primeira coisa que eu já estou desmistificando desde o início da live aqui é esse sentido de que você não precisa aparecer. Tem muita gente que trava, tem muita gente que é, não consegue dar as caras aqui no digital porque tem medo dessa questão de aparecer. Então, já desmistificando isso. Agora, o segundo ponto. Por que eu acho que você precisa aparecer? Tá tudo fechado, quebrou. Eita, vai acabar a bateria então. Então, por que eu coloco aqui como uma importância de você sim aparecer? Porque quando você começa a vencer essa vergonha de aparecer, quando você começa a desenvolver, você começa a abrir novas oportunidades. Você começa a abrir novas oportunidades de conexão com a sua audiência. E com essas oportunidades de conexão com a sua audiência, você vai conseguir vender mais, você vai criar uma conexão muito maior, você vai criar possibilidades futuras. Porque na prestação de serviços, você vai conseguir chegar até certo ponto. Só que depois você vai precisar avançar, seja para venda de produtos, seja para venda de conhecimento, seja para entregar a tua mensagem mais à frente. Lidiane, muito bem-vinda, bom dia. A Cristiele acabou a bateria, já era. Então, o que acontece? Você precisa vencer essa vergonha de aparecer para você conseguir dar próximos passos. Mas se você quer chegar aí no Brasil aos seus 10, 20 mil de faturamento, é possível você fazer isso sem aparecer em vídeo em nenhum momento. Super possível. Em Portugal, 2.000 euros, 4, 6 mil euros sem aparecer. Você precisa desenvolver as suas narrativas, de fazer fotos bem feitas, de fazer fotos do seu trabalho, fotos suas e fazer boas legendas. Aprender a fazer um texto bom, aprender a fazer uma headline boa. O que é uma headline? É o texto inicial de alguma coisa, é a chamada, uma chamada que gere curiosidade. Isso aqui você precisa desenvolver. Agora, essa questão de aparecer, ela vai te servir para entregar sua mensagem melhor, para vender melhor. Então, se você faz stories aparecendo, falando, obviamente você vai conseguir vender melhor e você vai estar mais preparada para os próximos passos, tá? Então, por isso que é importante você vencer a vergonha de aparecer, porque uma hora ou outra você vai precisar disso. E aparecer é como se fosse treinar. Você vai desenvolvendo. Quanto mais você faz, mais boa, mais bom você vai ficando nisso daqui. Então, por isso que é importante você ir desenvolvendo, tá? Mas de maneira geral,
você não precisa aparecer, tá? Mas eu recomendo para todos os meus alunos, vai aos poucos. Mesmo que você não queira, começa lá gravando vídeos para você, começa fazendo store. Tem uma aluna minha, Jaqueline, ela é enfermeira, ela até ganha bem, mas ela está fazendo uma transição. Você é travada nessa parte, o que você faz? Você começa só com foto e vídeo, legal, beleza. Só que aí você vai fazer igual a Jaqueline que eu tô citando aqui agora. Ela tinha vergonha pra caramba, ela tem vergonha ainda até hoje. Ela até ganha bem como enfermeira, mas ela tá fazendo uma transição de carreira para trabalhar com sobrancelhas e trabalhar por conta. Então o que que a Jaqueline ela tá fazendo? Ela tá aos poucos gravando stories. Então ela vai lá, grava um store, aí ela vai lá, grava 500 vezes o mesmo vídeo, 500 vezes o mesmo vídeo, apaga, grava, apaga, grava, apaga, até que ela se sente confortável, vai lá e posta. Só que sabe aquele negócio de postar e não olhar para trás? Eu lembro quando eu comecei era exatamente assim. Eu postava, eu tinha vergonha de ouvir minha voz. Eu tinha vergonha de ouvir o que eu estava falando. Então eu postava e saía correndo, literalmente. A Letícia, minha esposa, a mesma coisa. Ela, por muito tempo, ela não gostava de ouvir a voz dela. Às vezes eu abria o story dela, ô, para com isso aí, vai ouvir esse negócio pra lá. Era desconfortável. Então isso acontece bastante. E a Jaqueline, que eu citei de exemplo aqui agora, é exatamente isso. Ela tá nesse processo agora. Ela vai lá, posta, sai correndo. Mas ela faz. Só que aí o que que acontece? Conforme você posta o primeiro, você se autoriza para o segundo. Quando você posta o segundo, você se autoriza para o terceiro. E cada vez mais você vai vencendo. Você vai ficando mais boa nisso. Então você tá com vergonha, tá travada nessa parte de aparecer? Experimenta começar a gravar sem postar. Você não vai postar. Fica despreocupada. Só que encara a câmera. Às vezes você não consegue nem encarar a câmera. Qual que é o seu próximo passo? Talvez o seu próximo passo é encarar a câmera. Então encara a câmera, vai lá e grava. Não ficou bom? Apaga. Não ficou bom? Apaga. Não ficou bom? Apaga. Não quer postar? Não posta. Começa nesse primeiro passo. Você precisa dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez, mas você tem que enfrentar. Sabe por quê? Porque essa questão da vergonha, olha como é que funciona o nosso cérebro. Quando você entra numa situação de vergonha, de perigo, de meu Deus, vai acontecer alguma coisa, por mais simples que seja, o seu cérebro ele se prepara para uma guerra, para uma coisa muito, muito, muito grave. Então ele realmente te trava naquilo, ele quer te proteger. E aí você ativa um mecanismo chamado, que é um mecanismo de lutar ou fugir. Então ele já fica em alerta, tipo assim, ou você vai fugir ou você vai lutar, você vai confrontar, e aí vira uma sensação muito terrível dentro de você. E aí qual que é a sacada? Tá acontecendo isso. Seu cérebro tá mandando essas mensagens para você lutar ou fugir. Aí é um momento de você conscientemente pegar e falar, não, eu vou parar. Eu vou parar. Tipo assim, eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. E aí você dá um passinho só. Não precisa sair fazendo uma live, não precisa sair gravando vídeo e postando. Não. Tô com vergonha, frio na barriga, mas ó, ninguém tá vendo eu gravar aqui. Eu vou gravar. Se não ficar bom, eu não posto. Ou se eu não sentir confortável, eu não posto. E aí você vai fazendo, até que vai chegar um momento que você vai conseguir gravar o primeiro. E aí você gravou o primeiro autoriza o segundo autoriza o terceiro. E assim vai. Qual que é um ponto a se pensar aqui, a se desenvolver? Controle de ansiedade. Controle de ansiedade é feito principalmente com a respiração. Quando você está ansiosa, a sua respiração fica curta. Tipo, o normal de respirar, uma respiração profunda. É profunda. Uma respiração curta é tipo, pode ser para baixo, sem ar no corpo. E aí você vai falando e não falta ar, e você não tem ar, e você puxa pouco. Pode ser assim, ou pode ser o peito cheio, mas você não consegue fazer mais. E essa sensação, faz esse teste, puxa bastante ar. Bom dia, Dila, tudo bem? Puxa bastante ar, e aí você começa a falar
prendendo o ar. E aí você vai vendo que é ruim. Essa é a sensação. Esse é o sentimento quando você está com a respiração curta e está na ansiedade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa desenvolver essa questão da respiração. Você está no momento que está te gerando ansiedade? Primeira coisa, respira fundo 3 vezes. Bem profundamente. Na hora, relaxa. Na primeira respiração, você já relaxa. E aí você vai treinar isso aqui. Olhar para a sua respiração. Aí você não precisa ficar respirando profundamente, mas perceba. Quando você sentir que você está ficando ansiosa e a sua respiração estiver ficando curta, começa a respirar intensamente. Não respira curto. Porque esse respirar curto gera tensão. Falta ar e falta ar para falar, falta palavras. E aí você trava. Então, isso aqui é um ponto a desenvolver. Aquilo que eu estava falando para vocês sobre mindfulness. É muito legal colocar isso na prática de vocês, diária. Então, todo dia, uns 5 minutinhos. É uma meditação guiada, tá? Você pode pegar no YouTube para fazer. Isso aqui coloca a tua mente no presente. A ansiedade é a mente acelerada com o que vai acontecer ou o que possivelmente vai acontecer futuro. Então tem que colocar sua mente no presente. O Mindfulness ajuda muito no controle de ansiedade. Consequentemente, você vai conseguir dar conta muito melhor de aparecer. Ó, a Dila, por exemplo, a Dila tá aqui. Ela tinha muito essa questão de vergonha de aparecer. Hoje em dia ela grava story, grava live, faz uns conteúdos narrados. Vergonha é uma coisa que você vai vencendo um passinho de cada vez. Você vai desenvolvendo um pouquinho por vez. Mas aí você tem que querer enfrentar. Você tem que querer desenvolver. Se você não quiser, não vai. Sacou? Mas é aquilo que eu falei desde o início. Tira esse peso da sua cabeça. Porque o seu sucesso com a venda dos seus trabalhos não depende de aparecer. Você não precisa aparecer para conseguir vender bem os seus trabalhos, tá? Só de tirar esse peso das suas costas já vai aliviar bastante. Você não precisa aparecer. Mas se você aparecer, você vai conseguir resultados melhores, mais fácil, você vai conseguir conexão e também lá na frente você vai estar treinada para desenvolver isso aqui, tá bom? Quando eu comecei aqui dando aulas, eu tinha vergonha de fazer live. Então eu já fiz muita live, muita live. Teve um ano aí que eu fiz live assim, de segunda a sexta-feira, ininterrupto, direto, direto, direto. Um ano inteiro, um ano e meio, não sei. Devo ter feito mais de 400 lives, provavelmente. E muitas conexões que eu fiz, muitos alunos que eu tive, bons alunos, vieram de live. A Dila mesmo veio de live, há um tempo atrás. É isso mesmo, infelizmente. Preocupação com o futuro. E o amanhã não pertence a nós. Ansiedade. A sua mente ela tem que estar no presente. Se a sua mente não estiver no presente, você não consegue criar nada, você não consegue desenvolver nada, porque todo desenvolvimento prático está no presente. Agora, a mente no futuro, ela só te dá preocupação, só te tira o foco do que você consegue fazer. E aí você fica vivendo de futuro ou vivendo de passado e não cria nada, não desenvolve nada, não consegue vencer. Inclusive o medo de aparecer, a vergonha de aparecer. Tá? Então, controle de ansiedade. Eu expliquei sobre o mecanismo de lutar ou fugir. Eu expliquei que você não precisa necessariamente aparecer. E a gente falou sobre dar um passo de cada vez. Só que vamos identificar agora qual é que é essa da vergonha. De onde que vem isso? Porque um bebê ele não tem vergonha. Já parou para pensar que um bebê não tem vergonha? O meu filho ele tá aprendendo a andar, ele não tem vergonha. Ele chora quando ele cai. Mas ele não tem vergonha das coisas que ele está fazendo. Ele não tem vergonha de pegar o pé dele, puxar e começar a morder o próprio pé. Ele não tem vergonha. A vergonha é muito importante entender que é uma coisa que colocaram em você. É um bloqueio de autoimagem também. Porque se você é imagem e semelhança do Criador, por que você tem vergonha? Por que você está se achando menos? Por quê? Primeira coisa é você olhar. O que foi que me gerou essa vergonha, essa timidez? Muitas vezes está ligado com necessidade de aprovação,
Muitas vezes está ligado com, de repente, seus pais eram muito rígidos, ou de repente você tinha primos. No meu caso, eu tinha primos que me zoavam, que brincavam comigo com brincadeiras pesadas quando eu era pequeno. Eu era o mais novo, então eu fui me fechando para muita coisa. E aí você vai identificando o que aconteceu na sua vida, o que gerou essa vergonha. Aí você vai perceber que tá muito ligado ao ego, a você ficar com medo do que os outros pensam de você. O que os outros pensam de mim. E aí quando você coloca o que os outros pensam de você na frente, você dá poder para os outros sobre você. E isso é muito ruim. Quando você dá poder para os outros antes de você, o que acontece? Você não consegue desenvolver. E você fica se limitando. Pô, se você é a imagem e semelhança do Criador, se você é uma pessoa ilimitada, se você é uma pessoa forte de essência, forte de alma, você tem que ver que essa vergonha ela não é natural. Ela é um bloqueio. E você precisa enfrentar ele. Então você procura aonde é. É o medo do julgamento? É o medo do fracasso? O medo do fracasso é horrível. Muito ruim. Por quê? Porque quem tem medo do fracasso não consegue prosperar na vida. Porque para prosperar você precisa fracassar. Para ganhar dinheiro você precisa ter coragem de perder dinheiro. Já começa por aí. Se você não tem coragem da perda, você não vai ter condições de ganhar. Porque todo grande ganho está ligado diretamente com o risco de perda. Isso é a natureza. Meu pai não aceitava eu passear, de jeito nenhum. Me prendia exagerado. Entre 6 irmãos, ele era assim só comigo. Então, aí tem alguns sinais muito sérios sobre isso. Se você aprofundar, tem mais coisa aí. Mas o grande ponto é, isso aqui te leva marcas para a vida toda. Se você não ressignifica isso, se você não libera o perdão, se você não solta esse sentimento que está lá dentro de você, você fica presa nisso daí. Então, é importante desbloquear disso, é importante ressignificar. E a ressignificação, ela está envolvida em sim liberar o perdão. Ela está envolvida em você olhar para aquilo e entender que aquilo te limitou nisso, 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 mas você não aceita mais isso. Você entender que isso também te deixou forte para outras situações. Precisa dar novos significados para isso, para você ir desenvolvendo. Isso aqui já vai ser muito libertador quando você consegue fazer um desbloqueio disso daqui. É possível fazer sozinha. Se você faz com alguém, muitas vezes é mais forte, mas é importante olhar para isso daí, tá? Então, olhar para o que está te bloqueando, qual foi a causa? Porque quando você olha para a causa, quando você se põe na situação de novo, você fica com mais força, fica mais fácil, porque você começa a entender. O autoconhecimento, ele já liberta você de muita coisa, que é você conhecer dentro de você. O que é que está me causando isso? O que é que está me causando essa sensação? O que é que me dá gatilho de ansiedade? Tem que olhar para isso. Porque você olhando para isso, você consegue perceber quando está acontecendo e você consegue intervir. Principalmente na respiração, naquela questão de fazer afirmações positivas e encarar. Encarar a situação. Porque quando você está com esse mecanismo de lutar e fugir ativado, como se fosse para uma guerra, você consegue dar um significado para sua mente naquele momento de que não, não é tudo isso. É só você que consegue fazer isso. Não, não é tudo isso. E aí você fica. E aí você mantém. Você tá com vergonha de aparecer com câmera. Como que é você no presencial? Você é uma pessoa tímida no presencial? Se você começa a conversar mais com a sua cliente na cadeira.
Começa a dar passinhos, um passo de cada vez. Vai desenvolvendo um pouco por vez que você vai ficando boa. E vai gravando vídeos. Não precisa postar, só grava. Simplesmente grava. Uma outra técnica que dá para você fazer também é gravar vídeos da cliente, procedimento, do que você está fazendo. E aí você não precisa falar nada, só grava. Depois você vai baixar o aplicativo CapCut ou o InShot e aí você vai narrar por cima. Aí vai aparecer só sua voz. É uma possibilidade aqui também que vai te ajudar bastante. Tá? Então, existem possibilidades e você tem que identificar o que é mais simples para você. Descobre o que é mais simples e aí você vai avançar. Quando ficar confortável, você vai dar um passo a mais. Não precisa ser um passo grande, mas tem que ser um passo desconfortável. E aí você vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo e você vai ficando boa. Tem várias amigas, várias alunas. Eu citei a Gabi aqui, de Mafra, mas tem vários alunos meus que tiveram resultado expressivo com vergonha pra caramba de aparecer. A Dila mesmo é o exemplo aqui. Tinha bastante vergonha de aparecer e desenvolveu bem. Então, é você identificar qual é o gatilho, você identificar onde que veio isso, você trabalhar em cima da respiração para você controlar a ansiedade e você enfrentar. O enfrentamento é o melhor caminho. Se você não enfrenta, você fica fraca para a vida. Você precisa enfrentar. Você precisa se tornar uma pessoa forte. Aquele princípio que eu falo sempre para vocês, que nem hoje, mais uma vez eu entrei na banheira fria. Hoje tá, sei lá, 7 graus mais ou menos. Já teve dias mais frios, mas estava bem gelada a água. Por que eu faço isso? O que isso tem a ver com vergonha? Tem tudo a ver. O meu corpo, ele não quer, mas eu quero. E eu estou fortalecendo o conceito de mente acima da matéria. É a minha mente que manda, não é o meu corpo. E eu vou me tornando mais forte. Então, o que é que te deixa mais forte? Quer saber uma coisa que vai te ajudar muito nisso, que não tem nada a ver diretamente? Exercício físico. Quando você faz exercício físico de alta intensidade, o que acontece? Você começa a querer parar, cansar e fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua mente. Porque muitas vezes o corpo quer parar, mas a mente quer continuar, a mente quer terminar. Hoje eu vou fazer uma live fazendo progressiva por volta das 8h30, 9 horas. Aí, muito bom. Pra cima. Fala pra gente, Dylan. Antigamente, live era uma dificuldade pra você? Como que você conseguiu vencer esse medo de fazer live, de gravar, de desenvolver nessa parte? O que você fez? Geliane, muito bem-vinda. Então, assim, desde o início da live eu já deixei claro, você não precisa aparecer para ter sucesso. Você não precisa aparecer para vender, tá? Você consegue fazer sem. Mas você precisa desenvolver isso em você para você não ficar limitado. Isso aqui vai ser libertador para você lá na frente. Porque quando chegar lá na frente, que você tiver um certo sucesso com seus trabalhos, você vai ter oportunidades diante de você que você não vai conseguir abraçar porque você não enfrentou isso lá atrás. Você vai ter oportunidades e não vai conseguir abraçar. Então vai enfrentando, vai vencendo, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Vai vencendo. Gostei da ideia do vídeo com áudio sem aparecer. Me sinto mais confortável. Faz isso então. E é muito simples de fazer. Você pode pegar, ó, uma dica aqui. Toda vez que você vai sair para algum lugar, começa a fazer vídeos legais. Tenha um arsenal de takes no seu celular. Você vai fazer vídeos de procedimento, filma o procedimento, põe no tripé, filma você trabalhando, filma o procedimento, filma o antes e depois. Depois você vai pegar um aplicativo de edição que é muito simples hoje em dia de fazer, qualquer pessoa faz, muito fácil. Só você dar um YouTube também, muito simples. Um InShot, um CapCut, você junta tudo, monta seu vídeo, depois você vai lá e grava o áudio por cima.
você vai conseguindo desenvolver. Mas não usa isso de muleta. Faz. Isso aqui vai dar resultado. Você pode. Já falei, você não precisa aparecer para ter resultado. Mas você precisa vencer isso aí. Você precisa vencer. Então você vai treinar. Uma hora ou outra você vai aparecer para quê? Para desenvolver. Essas lives que eu estou fazendo aqui, essas lives que eu fiz de um ano inteiro, um ano e meio inteiro, fazendo live com pessoas. Meu, isso aqui desenvolveu muito minha oratória, desenvolveu muito minha velocidade de raciocínio. Antigamente eu fazia umas lives que eu chamava pessoas e fazia consultorias aqui. Ficava duas pessoas, né? Sabe aquelas lives de duas pessoas? Eu não sabia o que a pessoa ia me perguntar. Ela me perguntava coisas ao vivo. Então todo dia eu fazia uma dessa. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu comecei a perder a vergonha, perder o medo. Eu tinha medo de um aluno meu me encurralar numa pergunta que eu não sei responder. Nenhuma dessas lives teve uma pergunta que eu não soube responder. E se tivesse, jogo de cintura. Olha, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou procurar saber. Você vai desenvolvendo. Então essas lives me desenvolveram muito. Eu voltei a fazer live aqui para transbordar, mas principalmente para isso, para melhorar mais ainda a minha comunicação, para oportunidades que vão acontecendo. Você vai precisar disso para oportunidades que vão aparecer na sua vida. Porque você vai crescer muito. Se você desenvolver certinho, fizer os anúncios, tudo aquilo que eu falo lá no portal, no Agente Escalável, você vai desenvolver muito. Você vai crescer. Seu faturamento vai multiplicar bastante. E aí vão aparecer possibilidades e oportunidades que você não enxerga hoje. Era muito difícil para mim. Depois de participar da mentoria One, eu venci essa barreira. Hoje é muito tranquilo para mim de verdade. Sabe qual que é um ponto aqui também? A Dila, ela tem bastante amizade com as meninas lá na mentoria One. Você vê suas amigas fazendo. A Jennifer lá, por exemplo, você vê ela fazendo. Você vê a Ellen fazendo. Você vê a Isa Garcia fazendo. Você fala, pô, caramba, tá todo mundo fazendo? Você tá no ambiente que te proporciona. O ambiente te ajuda muito. Agora você tá num ambiente de pessoas que ficam te criticando. Arrebenta com você. Atrapalha bastante. Mas também não é muleta. Você tem que enfrentar. Vocês têm que ficar forte em todas as áreas da vida. Essa força, treinar, é o que vai te preparar para um sucesso muito grande. Você precisa estar treinando sempre. Você precisa estar se desafiando sempre. A pergunta que eu faço para vocês: vocês estão aqui me acompanhando em live já. A gente já vai completar um mês logo logo. Essa é a live número 25. Faltam 5 dias para a gente completar um mês. A pergunta é: no que vocês estão se desafiando? Desde a primeira live eu tô falando para vocês: vamos se desafiar, vamos se desafiar, vamos se desafiar. No que vocês estão se desafiando? O que vocês estão fazendo de diferente? Responde aqui para mim. O que é que você está fazendo de diferente? No que você se desafiou? Pode ser coisa pequena, desde tomar café sem açúcar, sei lá. Todo dia eu tô me desafiando para crescer como pessoa, porque isso me deixa preparado para oportunidades. Tem oportunidades que a gente nem percebe. Elas passam. Como a gente não está preparado, a gente não consegue nem perceber essas oportunidades. Você precisa estar dia a dia se aperfeiçoando. Dia a dia se desafiando. Porque as oportunidades elas vão aparecer de coisas que você nem imagina na sua vida. Existe uma coisa no crescimento que eu vou explicar para vocês. Tem um livro chamado Cisne Negro. Esse livro do Cisne Negro é uma teoria que um cara fez, eu não me lembro o nome do autor agora. Fugiu da cabeça. Não lembro se era o Daniel Kahneman, acho que não. Eu esqueci o nome. Aí o que acontece? Eles achavam que não existia cisne negro. Até que encontraram um. Aí eles viram que era uma coisa muito rara. Um cisne negro. Né? Tem até a peça de balé lá, né, do cisne negro. Aí o que acontece? É um evento muito raro que vai acontecer. Só que esse evento raro,
ele acontece, por exemplo, nos investimentos. As pessoas elas estão investindo em ações e tudo mais. Vai ter um momento que você vai acertar, ou que você pode acertar um cisne negro, que é um evento muito raro, de uma empresa que multiplica por 1000. Pum! E aí você fica muito rico. Por exemplo, o Bitcoin. Bitcoin foi um cisne negro. Ele não valia pouquíssimo em 2013. Ele multiplicou por 1000. Multiplicou muito, 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 muito. Então muita gente que tinha pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de dinheiro lá em 2013, ficou rico. E o que, que eu quero dizer com isso? É que a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Às vezes vai ter um evento que vai mudar completamente a tua vida. Eu estava me esforçando muito. Quando eu tinha banda, quando eu estava lá na empresa que prestava serviços para a CPTM, estava desenvolvendo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Muito esforço, pouco resultado. Muito esforço, pouco resultado. Muito esforço, pouco resultado. Muito esforço, pouco resultado. Até que a gente pediu as contas. Pum, um mês depois, eu consegui um contrato de R$ 2.500, mais do que eu ganhava lá. Começamos a trabalhar com a Letícia. Aí a gente começou a fazer os anúncios. E aí, um anúncio. Teve um dia que a gente acertou um anúncio. E esse anúncio dava um custo por clique abaixo de 10 centavos. Esse único anúncio puxou o nosso resultado. A Letícia saiu aí de 500, 300 seguidores para 10 mil, para 20 mil por causa de um anúncio. Mesma coisa comigo. Quem me acompanha lá atrás, eu fiz um anúncio, não coloque agenda e seu horário nos seus posts. A grande maioria dos meus seguidores veio desse anúncio. Tinha conseguido aí uns 80 mil, 90 mil seguidores através desse anúncio. Então, às vezes, você vai conseguir encontrar o seu cisne negro, que vai mudar completamente a tua realidade. E vai mudar completamente mesmo. Mesmo. Só que, para isso acontecer, você tem que estar no jogo. Você tem que estar preparado para o que vai vir. Por isso que eu falei, você não precisa aparecer para ter resultado. Mas você precisa se preparar para esse tipo de oportunidade. Vamos ver no que vocês se desafiaram. Aquele dia ele falou, eu voltei a ler, comecei com uma página e hoje já avancei para 3. Ótimo, muito bom. E assistir às lives todos os dias. Geralmente começo e não continuo. Boa, muito bom. Programa o tempo. Só de estar aqui já é um desafio, realmente. Ainda mais para quem está no Brasil. É um horário atípico. Humberto, não tomo mais café com açúcar, nem acredito. Já tem uns 20 dias, graças às suas lives. Me sentindo bem melhor. Muito bom. Provavelmente, se você for tomar café com açúcar agora, você vai estranhar. Eu não consigo de jeito nenhum tomar café com açúcar. Para mim já é ruim mesmo. Muito ruim. Teve um dia que um tio meu me deu um café com açúcar, eu só dei um gole assim. Caraca. Aí ele tava bom. Aí sabe aquela hospitalidade? Ele já tinha adoçado toda a jarra e tal, né? Fez café só pra gente. Mano, eu tomei o café, mas foi uma briga pra tomar aquele café. Foi difícil. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês continuem se desafiando. Você já venceu o café sem açúcar, Dila. Agora, o que você pode fazer? Um passo pequeno para você se desafiar agora. Faça. Estar presente nas lives aqui de manhã é um desafio. Mas o que mais vocês podem fazer para se desafiar, para dar um passo diferente? Vocês têm que ter uma mentalidade de todo dia fazer uma coisa que você não queria fazer. Todo dia. Todo dia fazer uma coisa diferente. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava com dificuldade em mudar. Eu sempre tive dificuldade com mudança, com fazer coisas diferentes. Então eu sou aquela pessoa que pede pizza numa pizzaria e pede na mesma pizzaria a vida toda. O mesmo sabor, o mesmo pedido, a mesma coisa. Eu comecei a exercitar a mudança. Então eu tô andando de carro, eu sempre procuro pegar caminhos diferentes. Eu tô andando na rua também, sempre procuro pegar caminhos diferentes. E eu começo a mudar. Então várias coisas, todos os dias eu me desafio a fazer diferente. Fazer diferente. Isso vai, perdão. Isso vai mudando a cabeça. Isso vai me desafiando.
Então, o que que você pode fazer de diferente? O que que você pode fazer para vencer o desconfortável? O que que tá confortável na sua vida, só que não tá legal? Ou o que que você não consegue enfrentar? Sabe esses medos, essas fobias? Por exemplo, lagarta. Pô, eu sempre tive uma repugnância com bicho que rasteja. Sempre tive. Teve um dia que eu fui numa quinta pedagógica, um sítiozinho, né, que tem animais. Aí a minha filha pegou, pediu pra colocar a cobra nela. E aí o cara colocou, ela pegou na mão, ela chamou, pai, vem cá. Eu, puta, mano, pegou meu ponto fraco. Eu nunca tinha posto a mão numa cobra, pra você ter uma ideia. Só que depois que eu coloquei a mão, né, a cobra tava no ombro dela e tal, depois que eu coloquei a mão, senti meio áspera, foi meio ruim. Só que hoje em dia, se eu for pôr a mão, eu consigo pôr a mão. Já ficou mais leve. E eu já não tenho mais tanta repugnância. E tudo isso, todas as coisas, fobias, etc., se você vai enfrentando um passo de cada vez, você vai começando a desmistificar isso pro seu cérebro. E vai começando a ficar comum. Porque muitas vezes é uma conexão errada. Tipo assim, esse bicho é ruim, isso aqui dá medo. Às vezes é um trauma. Você teve um trauma na infância, alguma coisa ruim que aconteceu com você. Então no seu cérebro ficou um negócio desconectado. Só que quando você vai lá na realidade e prova que não é tão mal assim, o que que acontece? Seu cérebro, ele, opa, não é, não é. Ele cria a conexão certa. Pelo simples fato de você enfrentar. E de você ver que aquilo não é tudo isso. Como que você faz uma coisa não se tornar tudo isso? Treinando. No caso de aparecer, grava os vídeos. Não posta, mas grava os vídeos. Vai chegar um momento que vai ficar comum você gravar. Aí você vai falar, pô, eu posso postar. Aí você posta. Só isso. Só isso. Você tá com fobia de algum bicho? Enfrenta ele. Aos poucos. Aos poucos. Chega no momento que fica comum. Fica tranquilo. Você não pode correr. Você precisa enfrentar os seus medos, as suas dificuldades, as suas vergonhas. Porque isso vai te tornar uma pessoa mais forte. Porque isso aqui vai te tornar forte para você chegar no próximo nível, para você conseguir vencer na tua vida. Mais uma vez, você não precisa aparecer em momento nenhum para ter sucesso, para ganhar dinheiro vendendo seu trabalho. Mas isso aqui vai te fortalecer e vai abrir portas que você nem imagina. Porque tudo que você está fazendo, você está treinando para o futuro. Tudo que você está fazendo, você está treinando para o futuro. Você está treinando para as possibilidades que você não enxerga hoje. Mas existem possibilidades muito grandes na sua vida. Ina, muito bem-vinda. Durante as suas lives estou convidando minha colega enviando aviãozinho. Uma já veio para suas lives. Maravilha. Convide. É muito melhor você estar com alguém. Você se fortalece. Você muda o teu ambiente. Então, a mensagem que eu quero dizer hoje é: enfrenta. Tudo que você está fazendo hoje, você está treinando para o futuro. Escreve aí. O que eu faço hoje é um treinamento para aquilo que eu nem imagino. Tem possibilidades grandiosas na sua vida. Só que está aqui. Deus te dá o treinamento com dificuldades, com desafios, com vergonhas. Cabe a você fazer o treinamento ou não. Cabe a você enfrentar ou não. Quando você não enfrenta, quando você corre das dificuldades que foram colocadas na sua vida, você não está exercendo seu máximo potencial. Todas essas dificuldades que foram colocadas na sua vida foram para te tornar uma pessoa forte para aquilo que você merece conquistar. Aí você fala, pô, eu não estou conquistando um monte de coisa. Porque você não está enfrentando essas dificuldades. Você não está solucionando esses problemas. O empreendedor é um solucionador de problemas. E os problemas eles começam em você. O que eu faço hoje é um treinamento para aquilo que eu nem imagino. É isso. Tem coisas maravilhosas para acontecer na sua vida. Coisas que você não consegue nem mensurar hoje. Só que você vai precisar se fortalecer com aquilo que você consegue enxergar hoje. Sabe esses problemas que tem aí na sua vida?
Sabe aquelas situações que você sabe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que encarar isso. Tem diversas situações assim. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar tal decisão. E aí você fica postergando essa decisão, postergando. Você sabe, às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, às vezes é com o cliente, às vezes é com seus negócios. Aí você fica enrolando, postergando, procrastinando. Nesse negócio que você está empurrando, que você está correndo, está o potencial do seu propósito. Pode ter certeza. Vai lá e enfrenta. Para de deixar as coisas para depois na sua vida. Tudo tem que ser para hoje. Resolve. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. O seu potencial de ganhar dinheiro está diretamente ligado com a sua velocidade de tomar decisões difíceis. Essa frase me norteia. O seu potencial de crescimento está diretamente ligado com a sua velocidade de tomar decisões difíceis. Se você corre de decisões difíceis, você corre daquilo que está te treinando para o seu propósito. E você pode ter certeza que o seu propósito e as condições de crescimento que vão te enriquecer de verdade são coisas que você não consegue enxergar com seus olhos de hoje. Você não consegue nem imaginar. Imagina uma pessoa que ficou muito rica, que mudou completamente de vida e ela começa a ir para uns restaurantes que ela nunca foi. Ela começa a falar com pessoas que ela nunca falou. Ela começa a ter percepções da vida que ela nunca teve. Ela nunca teve porque ela nunca teve acesso. Tem muitas coisas que você não tem acesso. Então você não consegue sonhar com coisas que vão ser maravilhosas na sua vida porque você não teve acesso a isso. Então tem coisas que você nem imagina, tem oportunidades te esperando que você nem imagina, que elas estão lá, no seu futuro. Mas se você não treina hoje, quando você passar por ela, você nem vai saber. Imagina uma pessoa que passa na rua com, sei lá, o marido ideal. Ela passa na frente do marido que poderia ter sido um marido numa outra realidade que deu filhos para ela, condições legais, tratava ela bem e tudo mais, mas ela tá sempre passando por essa pessoa. Só que ela não tá arrumada, ela tá invisível, imperceptível e nunca acontece esse encontro. E esse seria um encontro que mudaria completamente a vida dos dois. Mas não acontece. Por quê? Porque essa pessoa ela está passando diante da oportunidade, só que ela não está preparada para a oportunidade, de um modo que ela não consegue nem enxergar a oportunidade, e o cara que seria a oportunidade não consegue nem enxergar ela. E aí nunca acontece. Então tem várias coisas na sua vida que nunca acontecem pelo simples fato de você ter corrido dos desafios, de você ter corrido do seu treinamento. A mensagem de hoje é: não corra do seu treinamento. Vai lá e enfrenta. Porque o seu propósito, ele está diretamente ligado com as suas maiores dificuldades. As suas maiores dificuldades, elas te preparam para o seu propósito. O seu propósito está diretamente ligado. Ele tem uma intimidade com as suas maiores dificuldades. Essa é a mensagem de hoje. Vamos lá, vamos mentalizar para a gente finalizar essa live. Coloca os dois pés no chão, encosta as costas, mãos em cima das coxas ou numa posição confortável. Talvez você esteja deitado na cama, sei lá, pelo horário. Só fica numa posição confortável. E aí você vai respirar fundo 3 vezes comigo. Vamos lá. Se concentra. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por essa live, por esse tema. Que venhamos aproveitar os problemas que existem na nossa vida para que possamos nos fortalecer, para que possamos ficar fortes para as possibilidades que a gente nem enxerga. Que venhamos cada vez mais enfrentar, cada vez mais correr dos problemas. Porque os problemas, eles são a chave do nosso sucesso. Cada problema.
Cada coisa, cada dificuldade que aparece na nossa vida é uma oportunidade de crescer. Toda vez que a gente corre dessas oportunidades, a gente está deixando de crescer. A gente está deixando de se preparar para grandes oportunidades. Eu quero que você imagine agora a sua vida como um quebra-cabeça. Agora você não consegue entender essas peças. Você não consegue entender aquela cor roxa, aquela cor verde. Não faz sentido agora. Mas conforme você vai montando, você vai perceber que uma peça lá atrás fez muito sentido com a realidade de hoje. E vai fazer muito mais sentido com o futuro que você não está enxergando. Imagina um futuro cheio de possibilidades que você nem imagina. Uma vida que você nem sequer sonhou. Porque você não tinha mentalidade ainda para sonhar aquilo. A sua mente ainda não era evoluída o suficiente para sonhar aquilo, para ter aquela percepção sobre aquelas coisas maravilhosas que estão te esperando lá no futuro. Tem uma vida maravilhosa te esperando no futuro. Uma vida incrível, uma vida muito boa. Você precisa acessar. E para acessar, você tem que olhar para dentro de si. Você precisa desenvolver habilidades. Você precisa enfrentar. Você precisa se tornar forte. A sua mente precisa se tornar forte. Você tem que ter a mente acima da matéria. Não é o corpo que domina. Não é os instintos que te dominam. Mas é você que está no controle. É você que está no controle. E você vai desenvolver. Cada story que você fizer, cada vídeo que você fizer, está desenvolvendo a sua narrativa. Está desenvolvendo a sua percepção. Está desenvolvendo a sua oratória. E por que você tem que desenvolver sua oratória? Por que você tem que desenvolver tudo isso? Porque o seu propósito é abençoar pessoas através do seu trabalho. Você vai precisar falar. E a sua voz vai atingir corações. A sua voz vai impactar pessoas. Pessoas que queriam desistir vão deixar de querer desistir das suas próprias vidas por causa de você. As suas palavras são poderosas. E é por isso que, independente de qualquer coisa, você precisa treinar essas palavras. Você precisa treinar, porque tem gente morrendo hoje em dia por causa de você não estar lá. A sua responsabilidade é grande nesse mundo. Vai para cima, que a sua responsabilidade é grande, mas a sua recompensa é gigante também. Muito grande. Maior do que você pode imaginar. Respira fundo. Abre os olhos, estica seus braços. E diz assim, ó. Eu tô aqui para resolver problemas. Eu tô aqui para enfrentar. E eu tenho recompensas muito grandes na minha vida. Você tem recompensas muito grandes te esperando. Vai para cima. Um abraço, fica com Deus. Amanhã a gente tem live de novo. Esteja aqui presente. Chega cedo, tá? 5h30, 5h22. A gente tá por aqui, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Quem perdeu as lives, tem no Spotify, procura podcast 5x22, número 5, por tudo junto, POR22. E vai lá no link da minha bio e entra no grupo de WhatsApp, porque lá eu mando os avisos, lá eu mando áudios específicos para ajudar vocês. E hoje à noite a gente também tem live, uma live mais técnica, tá? 7 horas da noite, 19 horas horário de Brasília, 22 horas horário de Portugal. Conto com a tua presença, vamos desenvolver, porque o foco de tudo isso que a gente está fazendo é um só. 2025 é o ano de romper com as suas dificuldades, de romper com o seu financeiro escasso, de romper para a riqueza, para a prosperidade na sua vida, tá bom? Então, eu coloquei esse propósito de fazer essas lives até o final de janeiro. Provavelmente a gente vai fazer mais ainda. Mas dentro desse propósito, o ano de romper é até o fim de janeiro. Esteja presente. Vamos para cima. Entra lá no grupo de WhatsApp, no link da bio. Um abraço, fica com Deus e até hoje à noite na live da noite. E amanhã de manhã a gente tem live de novo. Tchau, tchau.